Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast Pode Crer. E com a convidada de hoje, a Gabs vai falar algumas características dela para vocês. Gente, essa aqui é uma mulher de Deus, uma líder nata. Hoje em dia ela lidera os Rockets aqui da nossa igreja da Lagoinha Sorocaba. Ela é uma mulher, assim, que eu digo que o Espírito Santo é o melhor amigo dela. Uma mulher cheia mesmo do Espírito Santo. Exorta como ninguém, com amor, assim, do jeitinho dela. É uma mulher, assim, que ela é uma mulher cheirosa, uma mulher comunicativa, uma mulher proativa, uma mulher casada com um cara muito engraçado, inclusive. E agora a gente vai apresentar Meire Ai, meu Deus! Oi, gente, nossa, eu tô me achando com esses elogios. Você pode levar uma áudio pra mim? Eu gravo. Eu reproduzo. Eu amei a parte do cheirosa, gente. Eu amei a parte do cheirosa, foi importante essa parte. Ai, gente do céu, muito bom. Amei, amiga. Obrigada, viu? Fiquei tímida, obrigada. Mas aí, agora a gente quer que você se apresente um pouco. Mas eu vou saber falar melhor que você? Tá tão bonito. A gente quer ouvir de você. Gente, eu sou a Meire, uma filha de Deus, acima de todas as coisas, né? Alguém que encontrou o Senhor enquanto estava caminhando para o inferno e que foi resgatada e que hoje vive em função disso, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Hoje eu lidero o Rocket aqui da Lagoinha. Tá tudo certo, tá? Eu tô muito bem de saúde, tá tudo bem, tá, gente? Eu amo os Rockets, tá? Mas eu já liderei alguns grupos antes. Aleatoriamente já fiz teatro. Ah, mas sabe teatro? Não. É que sabe aquele negócio assim, tinha eu lá? Tinha eu só. Aí o pastor falou, vai tu. Entendeu? Missionária também, né? Já fiz missões, já fiz é o crente bombril, sabe? Serve pra todas as coisas. Já pedi um pouquinho cada coisa, gente. Mas hoje eu lidero adolescentes aqui em Lagoinha. Amanhã, não sei o que Deus tem, mas tamo aí. Sou eu, gente, um pouquinho de quem eu sou. Gosto de fazer exercício, gosto muito de café. O que mais? Gosto muito de doce. Que é isso? De matar a carne. De matar a carne dos outros, eu gosto muito também. Jejum! Jejum. Já jejuou? Eu, semana? Já. Inclusive, comecei aquele livro que eu te falei, comecei essa semana. O do Luciano? Não, o do Qual? O Segredo lá. O que eu te falei que a Júnia indicou. Que é o mais antigo, não é? O Segredo. É alguma coisa assim, amiga. Do da jejum. oração. Meu Deus amiga, do bom. céu. Inclusive, o prefácio do livro é do Luciano Subirá. O Luciano fala dele no livro do Cultura de Jejum. É incrível. Maravilhoso, né? Meu Deus do céu, é perfect. Ai, gente, incrível. É Luciano Subirá, então não tem muito o que Não, falar. da Cultura de Jejum, eu li duas vezes ano passado. É tipo, cada vez parece que é uma coisa nova que você vai ver, entendeu? Uhum. Tipo, gente, eu não sou crente, eu preciso me converter. Nossa, sim. Ele falando do jejum, será que é o jejum mesmo? Que palhaçada é essa que eu faço? Não, quando eu comecei, assim, pra mim, das práticas espirituais, tipo, leitura bíblica, oração, jejum, a de jejum é a mais difícil. Muito difícil. Cara, é a mais difícil. E ninguém fala dela, né? Mas não falavam. Eu vejo que é um movimento do Senhor que as pessoas estão falando agora, mas não era falado. Então, pra mim, eu só fazia jejum uma vez no ano. Até é absurdo falar isso, mas era uma vez no ano. Porque a gente tinha um acampamento de carnaval. Lembra? O jejum e o relógio de oração. Era um acampamento de carnaval. E aí eu servia como equipe. E a gente fazia um jejum de 40 dias, que era o jejum de Daniel. Mas tinha que E fazer aí? também um relógio de oração. Tinha relógio de oração também. Eu furava o relógio de oração várias vezes. Não acredito! Gente, mas Confissões aqui. eu tinha 14 anos, cara. E aí, eu fazia esse jejum, que era uma vez no ano. E pra mim era tipo assim, nossa, tava em setembro. Eu falava, esse ano eu jejuei. Olha como eu sou espiritual. Entendeu? Porque eu jejuei em janeiro. E era um jejum não de tirar alguma coisa, tipo, de ficar sem comer um tempo. Era um jejum de restringir certos tipos de alimentos. Ou então a jejum de rede social. Um propósito. Um propósito, entendeu? E aí, pra mim era esse jejum. Ou no máximo, tipo, tirei uma refeição no meu dia, entendeu? Tirei. Eu era muito sem vergonha. Eu fazia assim, eu vou tirar o café. Eu falava pra minha líder, não, eu vou jejuar, eu vou tirar o café. Aí eu acordava às 10 da manhã, que é pra poder almoçar às 11h30, entendeu? Meu Deus. Então era esse o jejum que eu fazia. E aí, quem é muito bom de jejum é o Du. Cara, o Du é o cara de jejum. E aí, vendo ele fazer jejum, foi que eu comecei a ficar tipo, gente, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, cara. Eu não jejuo.
E pra mim era muito normal não jejuar. E aí eu fui ler o livro do Luciano Subirá, ano passado. Aí sim eu comecei a ficar constrangida com o fato de eu não ter a prática do jejum. E foi um ano, 2025 foi um ano onde eu rompi em jejum, sabe? Onde eu realmente comecei a praticar E jejum. tentou levar todo mundo junto, né? Levei! Que eu, Foi o ano que eu Não, mas eu comecei a fazer jejum por conta dela. É? Fica na minha orelha pra eu fazer jejum. Mas eu vejo que Não, mas assim, é muito bom. é maravilhoso, né? Não, Cara, o crente, realmente. é outra coisa o crente com jejum e o crente sem jejum. Mas eu vejo que são movimentos que o Espírito Santo faz. Sim. Repara, sempre tem épocas e anos específicos onde o Senhor fala de uma coisa com todo mundo. Já reparou? Pra mim, 2025 foi o ano onde o Senhor falou sobre a beleza de Jesus e jejum. Foi as coisas que eu mais ouvia de todos os lugares. Tanto que assim, há uns anos atrás, o que a gente mais ouvia falar era sobre o Espírito Santo. E aí, o assunto que o Senhor tem trazido agora é o assunto do jejum. E eu entendo que assim, é muito legal porque eu falo isso pro pessoal do Rocket, que Joel fala das últimas chuvas, que viriam as últimas chuvas, e na Bíblia as coisas simbolizam outras coisas, né? Então chuva simboliza avivamento, simboliza um derramar do Espírito. Ele fala das últimas chuvas que seriam as maiores chuvas. Só que essas últimas chuvas se tratam de um avivamento que vai vir. Depois ele começa a falar que seus filhos profetizarão, ele vai continuando ali a profecia de Joel. Só que ele começa a profecia lá no início do capítulo falando que primeiro o povo ia jejuar, depois o Senhor traria as últimas chuvas. Então eu vejo até como um mover profético do Espírito Santo. Opa, estou vendo chegar o avivamento, estou vendo Jesus voltar. O que a igreja faz em resposta a isso? Ela jejua. Então o jejum ele precede as chuvas do avivamento que vão vir. E é por isso que o Senhor começou a falar de jejum com toda a igreja dele no mundo. Se você for ver, são assuntos que têm surgido em vários lugares. Cara, você vê vários pastores postando sobre isso. E não falava disso antes. É muito louco. E faz muito sentido, porque como você falou, o assunto de jejum foi ano passado. Esse ano tá muito ativação e aceleração. Eu tô vendo muito isso. Eu comentei até com a Rafa. Muita ativação e aceleração. Tipo, vamos. Meu, pra mim, assim, muita aceleração. Pra mim também. Santo falando muita aceleração. Então, assim, bate certinho com o que você acabou de falar da história de Joel. Realmente. Muito legal, né? Eu amo falar disso. Vamos lá, a gente tem umas perguntinhas básicas. Nossa, nem começou as perguntas, né? Jesus do céu. Ai, você vai editar um vídeo longo. Bom, as nossas perguntinhas é pergunta bem básica mesmo em questão da sua conversão. Então, a primeira pergunta seria: quanto tempo você tem de convertida? De convertida? Ó, eu me batizei sem me converter, tá? Tá. Eu também, nesse caso, eu também. Nesse caso, porque eu também. Então, ó, eu tenho, de batismo, eu tenho 10 anos. De conversão, Deus. De conversão, eu tenho 8 anos. Eu me batizei, mas não era assim, eu me batizei e fui farriar. Não, era tipo assim, me batizei e... Era fria. Tipo, não conhecia Jesus, não orei, nada mudou depois do batismo, entendeu? Então eu falo que de batismo, de nova criatura eu tenho 10, né, pelo batismo, mas de convertida, de transformada pelo Senhor, tenho 8 anos de batismo, de conversão. É. E como que foi sua conversão? Gente, é muito doido, porque é uma pergunta meio dúbia pra mim, porque eu sou filha de crente, né? E aí o filho de crente, ele chega num momento que ele fala, cara, agora preciso eu me converter, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi aquela mulher assim, que eu ia sair, ela virava e falava, ó, o que você não me contar, o Espírito Santo me conta. Meu Deus! Nossa, mas eu já ia... Eu ouvi a vida inteira. Nossa, velho, mas eu já ia pecar no nervoso, pecava suando, sabe? Falando, caraca, ele tá contando pra minha mãe, gente. Então eu não pecava, porque eu sabia que ele ia contar pra minha mãe. E ele contava, cara, muito X9. Ele contava pra minha mãe. Então eu não pecava por isso, entendeu? Eu nunca fui a pessoa, tipo, de ir pro mundo, de ir pra balada, de beber. Porque eu sabia que o Espírito Santo ia contar. Eu acreditava em Jesus. Eu acreditava que o pecado me levava pro inferno e que Jesus podia me salvar. Mas, essa verdade não tinha ainda entrado no meu coração. E aí chega um momento que o filho do crente precisa ele se converter, né? Só que foi um processo pra mim, assim, começou com um processo, terminou, esse processo foi selado com um dia de uma experiência muito sobrenatural. Que eu comecei a me converter, foi num acampamento, que foi quando eu fui confrontada do meu pecado. E eu fui vendo coisas que não estavam legais, e eu saí desse acampamento, e foi um ano onde eu comecei a perceber que, cara, se eu não mudar,
eu tô caminhando pro inferno. E eu quero saber quem é esse tal de Jesus, que todo mundo fala que é legal e que ele enche as pessoas, eu nunca fui cheia dele, eu quero saber quem é esse tal de Jesus. E aí, foi eu tentar orar. Só que as pessoas nunca tinham me ensinado assim. Eu tinha líderes muito bons, pessoas que me acompanhavam, mas ninguém nunca sentou comigo e falou, ó, vem cá, eu vou te ensinar como que faz um devocional. Vem cá, eu vou te ensinar como que lê a Bíblia. Nunca rolou isso, entendeu? E aí chegou um tempo onde eu senti o Senhor me levando para esse lugar de ir pro meu quarto. Só que eu não sabia o que fazer, entendeu? E aí eu sentava lá e eu ficava tipo... E agora? E aí, Deus? Bem, tá calor hoje, né? E eu ficava assim, um tempão. Só que eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo me atraindo para esse lugar. Só que na época eu não entendia. Então eu só tava lá, tipo, tô aqui, mas eu não sei porquê, mas eu tô aqui. E aí um dia eu tava nesse momento de devocional, que não acontecia nada, mas era o meu devocional. E eu abri um vídeo, gente, não vou falar o nome do pregador porque ele não é mais crente, tá? Mas na época ele era crente. E aí ele tava numa pregação e ele falou assim, o Espírito Santo é uma pessoa. E naquela hora, é muito específico minha experiência, né? Mas naquela hora eu caí no chão e eu comecei a chorar. Caraca. Porque era como se eu tivesse uma noção. Naquela hora eu acreditava, mas naquela hora era como se os meus olhos fossem abertos. E eu percebi que, cara, ele é uma pessoa, ele está no meu quarto e ele está vendo tudo que eu vi ontem no YouTube. Entendeu? E era um constrangimento de tipo assim, sou pecadora e meu Deus, sou muito suja. Com ao mesmo tempo, nossa, ele tá aqui, o que eu faço na frente dele? Entendeu? E aí eu chorei e eu falo que foi um momento onde o Espírito Santo começou a me perseguir. Porque foi assim, terminou esse momento, eu passei a noite chorando no meu quarto. Aí no dia seguinte, acho que ia emendar no final de semana. No final de semana seguinte, eu tinha um discipulado com uma moça da igreja que ela me discipulava. E ela me veio com um livro. E o nome do livro era Bom Dia, Espírito Santo. Ai, eu li esse livro, é muito... Ai, vou te mandar. É o livro que eu te dei. É o livro que você me deu. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo esse livro. E eu li o livro, eu nunca fui de ler. Cara, esse Mas eu li o livro em uma semana. Eu li o livro muito rápido. Porque você não consegue parar, você fica tipo, meu Deus, Espírito Santo. Não, é insano, assim. É muito insano. Aí eu li ele em uma semana, devorei o livro. Nisso que eu terminei o livro, foi quando o Senhor começou a me perseguir. Porque tudo que eu via falava do Espírito Santo. Só que era uma época na igreja brasileira, eu sei que tem exceções, tá? Mas na época da igreja brasileira, onde o Espírito Santo não era tão falado. Foi nesse momento que eu tive essa experiência, que foi depois disso que o Senhor começou a revelar o Espírito Santo para a igreja de novo. E aí, eu participei eu bebi dessa fonte que o Senhor estava derramando na igreja, sabe? Aí então, tudo que estava sendo produzido e falado era sobre o Espírito Santo. E aí eu abri o YouTube, era o Espírito Santo. Só que na minha cabeça, o Espírito Santo era um fogo, era uma pomba. O Espírito Santo era aquele rolê que fazia as pessoas caírem no chão tremendo, entendeu? E aí eu tive que reaprender quem era o Espírito Santo, porque a igreja não tinha falado pra mim quem era o Espírito Santo. Eu sabia que Deus era um bom pai, eu sabia que Jesus morreu por nós, mas eu não sabia o que era esse tal de fogo, de vento que ficava por aí andando. Aí eu lembro que depois que eu terminei o livro, eu tava passando numa rua, gente, não sei se é real, se foi visão, não sei. No céu a gente vai saber. Mas eu tava passando numa rua e eu vi um outdoor. Gente, tava escrito, não, eu tô louca, tá? Tava escrito, o Espírito Santo é uma pessoa. Falei, não, para, me interna agora. Falei, não, gente, não, tá errado isso aí. Tava escrito o Espírito Santo é uma pessoa. E aí, depois disso, eu comecei a fazer uma devocional e todas as músicas que apareciam eram sobre o Espírito Santo. Que foi quando eu lançou a música Quando Ele Vem. Que falava do que fazer, o que... sim. E aí, na música, ele fala sobre o Espírito Santo não ser um vento, ele ser uma pessoa e ele estar aqui e ele quer nos tocar. E aí, essa música participou desse meu processo de realmente me converter, entendeu? Foi aí que eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Espírito Santo. Eu lembro de uma frase que eu estava lendo num livro, naquela época, que é do Francis Chan, eu acho. E a frase falava assim, se eu fosse Satanás e eu quisesse destruir a igreja brasileira, o que eu faria primeiro é fazer com que a igreja se esquecesse de quem é o Espírito Santo. Caraca, muito E naquela hora eu percebi que eu estava caindo na estratégia do diabo, entendeu? De fazer a igreja esquecer quem ele é. Porque, tá, eu me batizei, mas não tinha ninguém para confrontar meu pecado. Não tinha ninguém para me convencer. Não tinha ninguém para me ensinar como ser parecida com Jesus. Porque a obra da conversão, quem faz é o Espírito Santo. A Bíblia fala que é ele que santifica.
E eu não estava sendo santificada, eu fui convencida, mas eu continuei pecando, porque o Espírito Santo não estava ali. O Espírito Santo que convence. E eu não estava dando liberdade para ele me convencer. Naquela hora que eu tive encontro aí, que eu realmente virei crente, entendeu? Há 8 anos atrás. Caraca, muito bom. Mas eu sei que é muito específica. Não é com todo mundo que é experiência. Assim. Não, de fato, bem específico. Mas, querendo ou não, cada um vai ter a sua experiência, né? Amiga, você falou que tecnicamente você não se desviou, né? Em algum momento, assim, você foi levada a isso, pensou nisso ou aconteceu? O quê? Desvio, de você se desviar da igreja. Tipo, às vezes você foi pecar e você ouviu o Espírito Santo, assim, sabe? Depois do meu encontro com o Senhor, é aquilo que a gente fala, né? Que o pecado ele precisa ser um acidente. Depois do meu encontro com o Senhor, o pecado foi acidente, né? Mas antes desses 2 anos, entre o batismo e o meu encontro de verdade com o Espírito Santo, eu continuava indo na igreja. Porque senão minha mãe ia brigar comigo. Então eu continuava indo firme, entendeu? Mas assim, eu não tinha esses pecados escandalosos de sair, de fazer coisas erradas. Mas eu falava palavrão na escola. Eu descobri isso agora, desculpa, mãe. Eu via filme de terror, que eu sei que não é pecado, mas acho que não combina com cristão. Eu ouvia várias músicas que tinham letras que não combinavam com crente. Que mais? Coisas assim, sabe? Que são pecados discretos, mas que ainda assim são pecados. Inofensivos, mas que a gente sabe que não revela Jesus, né? Só que do meu batismo, eu pecava antes do batismo, depois do batismo eu continuei pecando, só que entre esse meio tempo do batismo pra minha conversão, cara, era muito, muito ruim pecar. Porque você peca incomodado, o crente não tem o mesmo de paz, entendeu? Eu ia pecar e eu ficava tipo assim, ai, cara, eu sei que eu tô errada, tomara que Jesus não volte agora. Era nessa pegada, entendeu? Então, nunca era um pecado gostoso. Era a vontade de pecar, e como eu era escrava da minha carne, eu realizava o que eu queria. Mas não era tipo... Eu vejo um pessoal que assim, sai pra balada, essas coisas. Eu nunca experimentei tudo isso, né? Mas eu fui pensando, esse pessoal fica em paz, tipo, de boa? Porque eu acho que eu não ficaria de boa, né? Porque depois que você tem o Espírito Santo, você fica muito incomodado. O crente não consegue nem pecar, o crente é estragado, né? Nem pra pecar serve. Não, é 2 segundos. Aí você pecou 2 segundos e já tá de boa. Cara, é igual quando você tá de dieta. Aí assim, você quer muito comer aquele doce, entendeu? Mas na primeira mordida você fala, ai cara, já nem é bate o tudo isso. na hora. Tipo, era essa sensação aí. Eu fiz isso? De tipo, nossa, eu queria muito, mas agora que eu fiz, nem tá tão legal, entendeu? Então era assim. Mas não eram pecados, tipo, contidos, porque eu sabia que minha mãe não poderia saber, ou porque ela ia brigar, ou porque eu sabia que se fosse, na minha teologia, que se fosse pecado muito escandaloso, eu ia pro inferno. Mas se eu falasse palavrão, eu não ia pro inferno, entendeu? Tá. Na minha lógica de adolescente, era assim. Então, desviei, mas não foi tão escandaloso, né? Sim. Bom, a próxima pergunta seria como você deu início ao seu verdadeiro relacionamento com Deus, mas você já falou um pouquinho aqui, então a gente já vai passar para a próxima. Quando você entendeu o seu chamado e propósito? Isso aí é polêmico. Polemiquíssimo, vamos lá então. Porque assim, ó, quando eu era adolescente, eu espalhei mó fake news por aí. Contei pra todo mundo que eu ia ser missionária. Só que Deus não tinha falado que eu ia ser missionária. Foi tipo assim, eu decidi mesmo. Falei, vou ser. E aí eu falei pra todo mundo que eu ia ser missionária. E eu vejo que assim, quando você é adolescente, ou novo convertido, tem uma questão no coração que ela vem de um lugar bom, mas ela em si não é boa. Que é a pergunta de assim, cara, quero descobrir meu chamado. Todo mundo passou por essa fase, né? Você fica... A ânsia da sua vida é descobrir o seu chamado. Tipo, Deus tá nem aí, entendeu? Mas o seu chamado. Porque a gente foi incentivado, a gente foi ensinado pela sociedade que nós somos amados e aceitos quando nós somos úteis. Quando nós somos produtivos. E aí a gente não aceita chegar pra Deus e só sentar no colo dele sem saber o que fazer depois. A gente chega pra Deus tipo assim, e aí, o que eu faço pra ser aceito? Nossa, isso é África? É Israel? É onde? Onde que eu vou? O que eu faço pra ser aceito? Né? Aí, só que a gente não percebe isso. É muito sutil. Mas nós somos ensinados que para ser aceito no reino de Deus, nós precisamos ter uma função. Tem que servir de alguma forma. Só filho não vale. Tem que servir, tem que trabalhar, tem que apresentar mão de obra para ele. Só que a gente não percebe isso quando a gente tá nesse questionamento, entendeu? E é uma busca por ser aceito. É igual o filho pródigo chegando pro pai e falando, e aí, me bota como trabalhador seu. E o pai fala, não, vem, eu te dou roupas novas, eu te coloco uma sandália nova, eu coloco um anel no seu dedo. E o filho tá lá, não, mas eu vou trabalhar, me fala aí, o que eu posso fazer pra trabalhar? Entendeu? E eu fiquei nessa pegada.
Então, eu fiquei uns 2 anos, depois de receber o Espírito Santo, eu fiquei uns 2 anos nessa questão de assim, Deus, e aí? É África? É onde? Me manda, eu vou e tal. E todos os meus questionamentos eram sobre isso. Sobre que lugar, sobre quem, se eram jovens, se eram adolescentes, se eram mulheres. E foi, assim, muito exaustivo, entendeu? E aí eu falo pro pessoal hoje, às vezes o pessoal pergunta, né? Ai, como que eu descobri o meu chamado? Eu falo, gente, meu querido, você foi chamado para conhecer a Deus. Uhum. Porque depois que Jesus voltar, não vai ter missionário, pastor, profeta. E aí você vai ser inútil? Você ainda tem uma função, ser filho de Deus. Então o meu chamado é ser uma filha, é conhecer Ele, porque eu fui criada para isso. Deus não pensou na gente no Éden, não pensou em Adão e falou, vou criar aqui um pastor. Uhum. Ele falou, vou criar alguém para que eu tenha relacionamento com essa pessoa. Nós somos criados para isso. O chamado da vida é conhecer a Deus. E aí você pode servir a igreja, servir o corpo de Cristo com ferramentas que o Senhor te entregou. Mas em primeiro lugar é servir a Deus. E aí a galera fica nessa crise, eu quero entender o que combina mais comigo. Irmão, o que combina com você é o que sua igreja precisa hoje. Uhum. Um dia o meu chamado foi ser líder de teatro. Aleatoriamente, entendeu? Porque era o que a minha igreja precisava na época. Daí tem irmão que fica assim, a igreja tá caindo aos pedaços, o banheiro tá sujo, porque ninguém pode limpar o banheiro da igreja. O irmão tá lá, ai não, porque meu chamado é profeta. Irmão, se o banheiro da sua igreja tá sujo, o seu chamado é limpar o banheiro da sua igreja. Pega um rodinho lá atrás e vai fazer um favor pra mim. Entendeu? Amém. Não tem pra ser essas coisas, cara. E aí a gente tem que parar de florear o chamado. Uhum. O que sua igreja precisa e você pode fazer é o seu chamado hoje. E amanhã pode ser que seja outra coisa. Entendeu? E aí dentro disso, quando eu aceitei isso, eu falei, não, Deus, beleza. O meu chamado é te conhecer e servir o corpo de Cristo como o corpo de Cristo precisar de mim. Seja limpando o banheiro, seja pregando, fazendo qualquer outra coisa. Aí o Senhor começou a romper em coisas que Ele ia me usar. Uhum. Que eu entendo que não são o meu chamado. São dons ministeriais que o Senhor liberou sobre mim. E aí eu ainda tinha esse desejo de ser missionária. Aí eu lembro de um dia que eu tava orando. Ai, Jesus. E eu tava no meu quarto, naquele momento ali, chorando. Sabe quando o céu desce? E você tá misturando lágrima com catarro, com tudo junto, assim, ó. Você não tem Misericórdia. dignidade, entendeu? Já acabou toda a sua dignidade ali. Eu tava jogada no chão. E aí eu falei assim pra Deus. Falei, Deus, me envia pras ações. Eu quero ser usada por você, tal. E fiquei lá, fazendo uma declaração pra Deus, tal. E aí, depois que eu terminei de falar... E foi uma oração muito assim, de missões mesmo, sabe? De Senhor, me envia, usa-me, eis-me aqui, eu quero ir, o que o Senhor precisar, eu tô aqui. Ai, cara, essas coisas são tão perigosas. Dura que ele responde, cara, é perigosíssimo. Mesmo. Ele sem responder é menos perigoso, né? Aí, eu lembro que o Espírito Santo falou assim, Meire, foi com essas palavras, ele falou, Meire, e se eu não te chamar pra ser uma missionária? E naquela época eu já tinha voltado de missões, já tinha feito não, eu tava indo pra missões. Eu ia fazer um estágio missionário, com o coração queimando por missões. E não é que ele falou aquilo, a lágrima que tava aqui subiu de volta. Aí eu abri o olho, dei pausa na música, falei, Deus, que papo é esse? Peraí. Aí eu levantei assim e falei, não tô entendendo. Aí ele falou, Meire, e se eu te chamar pra ser uma pastora? Cara, mas subiu um calor assim de raiva. Fiquei muito brava, fiquei muito afrontada. Aí eu olhei assim, por nada, né? Porque eu não tava vendo o Espírito Santo. Uhum. Eu tava falando com ele ali na frente. E eu falei, Espírito Santo, nós não vamos conversar sobre isso. Aí eu peguei meu celular, falei, licença. Botei no bolso, levantei e saí. Falei, não, me nego. Pastora não. Esse fardo eu não consigo. Porque pra mim, a ideia de pastor era alguém que tinha que andar social, é alguém que não podia ser do povo, é alguém que não podia ser ele mesmo, entendeu? Não podia fazer piada, e eu zoar as pessoas, um bullying saudável, entendeu? E pra mim o pastor não podia fazer isso, o pastor era engessado na caixinha do pastor. E aí eu pensei, cara, não, eu não quero ser isso, eu quero ser livre, eu quero fazer missões, eu quero... Porque o missionário, você vê nos vídeos, ele tá feliz, ele tá indo, tá bom que nem sempre é assim, né? Mas no vídeo, o missionário é muito romantizado, né? Uhum. E era aquilo que eu queria. E pra mim, pastor, era o contrário de tudo isso. Aí eu falei, não, Deus, não vou ser pastora. Não conta comigo, tá? Beijos, tchau. Eu fiquei tão afrontada que eu fiquei uma semana sem fazer meu devocional. Meu Deus.
de brava. Fiquei muito brava com ele. Falei, não, como é que você ousa me perguntar um negócio desse? Eu não falei que eu queria. E eu tinha espalhado pra todo mundo que ia fazer missões. Que você ia fazer missões. Como é que eu volto desfazendo a fake news agora? Falou, gente, então... Era Houve brincadeira. equívoco, galera. Não era isso, não. Aí fica climão, né? Falei, Deus, faz isso não. E aí eu voltei, depois de uma semana, e eu não toquei no assunto. Cheguei como se nada tivesse acontecido no meu devocional. Falei de outros assuntos. Pensei, ele esqueceu. Tá tudo bem. Vamos seguir assim. Vamos seguir assim. Deus mudou de ideia. Convenci ele. Aí passou, eu fui pra minha viagem missionária. Mas antes dela, uma semana antes dela, meu pastor me chamou. Doido, gente. Doido de fazer isso também. Mas ele me chamou. Gente, eu tinha 16 anos. E a minha igreja, ela tinha 100 membros. E não tinha grupo de adolescentes, tinha só o grupo de jovens. E aí ele me chamou e falou assim, Meire, então, a gente tá querendo implantar aqui um grupo de adolescentes, porque a gente tem visto que tem chegado muitos adolescentes na igreja, e tava chegando mesmo. E a gente quer começar esse trabalho. Falei, Legal. muito bom, Bênção. que Deus te abençoe, segue. Aí eu fiquei olhando pra ele, tipo, não tô entendendo. Aí ele falou assim, então, a gente queria que você fizesse esse trabalho, né? Tá bom. Na hora, eu saquei. Aí na minha cabeça eu falei, Espírito Santo, você armou uma armadilha pra mim, cara. Que pegadinha sem vergonha. Não, isso aqui não se faz. Só que como eu não sabia dizer não, eu virei pra ele e falei, não, claro! Aí eu saí da igreja em pânico. Eu entrei no meu quarto, eu fui de carro embora em silêncio. Eu entrei no meu quarto e eu chorava. E eu chorava falando, você fez isso comigo. Eu não acredito que você fez isso comigo. Porque eu fiquei muito afrontada. Aí foi eu começar a liderar adolescentes, que é uma outra história muito louca. Mas no meio do caminho, eu peguei gosto em cuidar deles. Em discipular, em trazer pra perto, em amar, em saber como tá, em chorar junto, rir junto. E foi fazendo isso que um dos dias eu tava buscando uma das meninas e aí o Espírito Santo falou assim, Meire, você gosta do que você faz? Eu gosto. Eu tô gostando do Espírito Santo. Aí ele falou assim, pois isso é o trabalho de um pastor. Eu falei, por que você não falou antes? Não, calma aí então, segue aí. E aí foi desse jeito que eu fui jogada na armadilha do Espírito Santo e fui para um lado mais de pastora. Aí eu descobri o meu dom ministerial, entendeu? Mas a questão de chamado, eu entendo que são coisas delicadas e que são divididas, né? Com certeza. E quais coisas foram essenciais para você iniciar o seu chamado e o seu propósito? Assim, o que você entendeu que foi uma virada de chave, algo que você falou, não é isso aqui, eu entendi. Eu acho que não teve um momento específico. Foi um bater de cabeça, sabe? Tipo, vendo coisas que não funcionavam. Porque quando eu comecei o meu chamado, assim, vamos dizer que na questão de pastoreio, eu comecei nesse grupo de adolescentes. Só que ninguém tinha me ensinado nada. Gente, meu pastor era muito doido de fazer isso. Ele botou uma adolescente de 16 anos, que não sabia fazer nada, pra liderar outros adolescentes que também não sabiam fazer nada. O louvor parecia a banda do Chaves. É muito louco. E aí eu fui batendo cabeça e aprendendo muita coisa ali, sabe? O meu primeiro grupo de adolescentes, ele foi uma escola ministerial pra mim, entendeu? Onde eu fui aprendendo as coisas, aprendendo que, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Tive altas tretas porque fiz as coisas do jeito errado, mas acho que a mais virada assim foi porque no começo eu tinha me convertido, mas eu ainda estava aprendendo a amadurecer espiritualmente, né? E o que eu senti falta foi isso. Eu acho que se fosse eu hoje levantando um líder de adolescentes, eu ia pastorear mais ele, discipular mais ele, para que ele não cometesse os erros que eu cometi, entendeu? Porque no começo eu era a líder de adolescentes que não orava pelos adolescentes, entendeu? Porque eu achava que assim, você chega lá, bota a galera pra cantar, depois você abre a Bíblia, lê o que tá lá, e, gente, um beijo, cada um pra sua casa, entendeu? E aí o Espírito Santo foi mostrando que, cara, não era assim. Que existia, que isso era o de menos, entendeu? Que o ministério tinha que ser feito primeiro no secreto. E aí a virada de chave, quando começou a romper mesmo, foi quando eu comecei a orar pelos adolescentes, orar pelo ministério. A gente começou com
O primeiro culto teve uma pessoa. Caraca. E era sobrinho do pastor. Então o pastor obrigou ele aí, né? Ai, cara, que humilhação. Teve uma pessoa e a gente foi crescendo junto, sabe? Aprendendo a ser igreja junto, aprendendo a fazer ministério junto. Aí quando eu casei, eu entreguei os adolescentes. E quando eu entreguei, ele tinha 30 pessoas. E foi um ministério, e foi que é outra coisa caótica. Porque tudo isso aconteceu no meio da pandemia. Caraca. Gente, eu fui jogada lá no meio, entendeu? Mas foi uma escola do Espírito Santo. Uhum. Então, eu entendi que assim, só foi de uma pessoa para 30 pessoas, não porque tinha um louvor legal, porque não tinha. Não porque tinha uma palavra boa, porque não tinha palavra boa. Não tinha nenhuma liturgia boa, mas tinha alguém orando pelos adolescentes. Alguém orando para que aquilo florescesse, entendeu? Uhum. Então, foi um processo, mas a virada mesmo foi entender que assim, ministério começa no secreto. Começa com você orando. Cara, se você não for orar por eles, nem faz, entendeu? Nem entrega pra outra pessoa fazer, deixa assim. Porque Paulo, ele mostra um negócio muito interessante. Paulo ia nas igrejas, ele implantava igreja, ele evangelizava aquele povo, o povo se convertia, ele implantava uma igreja ali, que era o trabalho de Paulo. Aí ele ia pra outra igreja, implantava outra, ia pra outra, implantava outra. No final de toda essa jornada missionária, ele voltava levantando líderes. As igrejas ficavam sem líderes. Porque Paulo entendeu que é melhor uma igreja sem líder do que uma igreja com líder ruim. Entendeu? Porque o líder ruim, ele atrapalha. Uhum. Então, se você não vai orar pelo seu pessoal, cara, sai. Faz esse favor pro seu pastor. Sai. Entendeu? Sim, com certeza. Porque precisa, entendeu? Você não constrói ministério na igreja, você constrói ministério no seu quarto. Acho que é isso. Caraca. É se encher pra transbordar. Né? Exato. E a galera percebe que você tá vazio. Meu, tem gente que você vai pregar, você fala, velho, essa pessoa não anda com Jesus, né? Uhum. Porque a igreja percebe. Lógico que tem os desligados, mas se você tem ali um pouquinho de intimidade com o Senhor, você consegue entender o que tá saindo do altar. Sim. Discernimento. E aí tá você lá pregando achando que tá abalando, e a galera lá embaixo pensando, gente, alguém avisa que não tá legal, entendeu? E a galera percebe. Sim. Quem é o Espírito Santo dentro da Trindade? E qual o papel dele em relação ao Pai e ao Filho? Nossa, achei teológica. Como que a gente fala? Pergunta de Enem? Gente, essa daí vale a nota máxima Essa desse podcast, vai. Tem duas partes da pergunta, né? Fala a primeira parte pra mim de novo. Quem é o Espírito Santo dentro da Trindade? Tá. Primeira questão que, eu não sei se todo mundo sabe isso, mas a palavra Trindade não tá na Bíblia. Uhum. Que a Trindade é um conceito que a gente, como igreja, ao longo dos anos, definiu, né? Criou para definir um conceito que a Bíblia expõe. Uhum. Que o Espírito Santo existe, isso é fato. Sim. Que tem religiões que colocam como se o Espírito Santo não existisse. Só que a Bíblia fala sobre você entristecer ele. A Bíblia fala sobre, às vezes, que ele falava com os apóstolos em Atos. Como é que um vento fala? Entendeu? O Espírito Santo é uma pessoa. E isso é indiscutível nas Escrituras. Antes do mundo ser mundo, ele já pairava. Né? Ele já parava sobre a face do abismo. E aí, que a gente tem que pensar que, na verdade, às vezes a gente tenta explicar a Trindade, né? Só que a Trindade não é explicada e isso eu já aceitei, entendeu? Não tem como você explicar. Tem gente que vem com os papos de tipo assim, eu já usei essa, tá? De que você pode explicar a Trindade falando que o Sol é o astro, mas ele também é a luz, mas ele também é o calor. Tem uns papos assim. Tá. Eu já usei esse papo, mas esse papo é uma heresia. Existe uma heresia, eu não lembro o nome, depois vocês jogam aí. Mas tem uma heresia que é definida como essa ideia. Porque as pessoas tentam explicar aquilo que o Senhor não deixou para ser explicado. Né? A Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem aos homens e as ocultas pertencem ao Senhor. E ele não explica a Trindade. Então a Trindade não foi feita para ser explicada, logicamente, porque não tem material pra gente explicar ela. Mas o fato é de que Deus, ele é um, ele também é três, e ele se manifesta dessas três formas, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que às vezes as pessoas colocam, tipo, nessa ordem mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Como se o pai fosse o chefão. Aí tem o filho, que é tipo assim, gerente. E o Espírito Santo que é funcionário, entendeu? Como se um governasse mais que o outro. E a Bíblia não coloca dessa forma. A Bíblia coloca os três como Deus. Ambos têm a sua divindade. Ambos também são pessoas, né? Porque Deus é uma pessoa. E aí, quando a gente coloca, eu uso essa brincadeira no Rocket, que assim, cara, a gente nunca vai lembrar quem ganhou em terceiro lugar na Copa do Mundo.
Porque o terceiro lugar não importa, entendeu? Tipo, o primeiro, top. O segundo, legal, quase top. Mas o terceiro é assim, é o que sobrou. Uhum. E enquanto a igreja colocar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, ele vai ser sempre o que sobrou. Entendeu? Eu entendo o termo terceira pessoa da Trindade porque a gente teve o tempo de Deus Pai reinando no Velho Testamento, a gente teve o tempo de Jesus e agora a gente vive na dispensação do Espírito Santo, que é o tempo da graça. Por isso a gente fala que ele é o terceiro, porque ele é o terceiro a fazer esse trabalho. A se movimentar, né? A aparecer. Assim. Exato. Nos tempos bíblicos, né? Mas ele não é o terceiro em posição. Ele é só o terceiro em atuação, em quem apareceu primeiro ali. Mas se for de aparecer primeiro, ele aparece em Gênesis 1, pairando sobre as águas. Então, né? Sim. Tá ali junto. Mas, e aí a gente precisa recolocar esses lugares. Entender que eles estão no mesmo lugar. Como é o nome daquele negócio mesmo? De 1, 2, 3? Pódio? Pode. Que existe só o lugar 1 no pódio. E o lugar 1 é acessado pelos 3, porque os 3 são 1. Uhum. Eles são uma equipe. Eles são uma equipe. E tentar explicar vai gerar heresia. Então a gente não explica. A gente só aceita. Tinha uma segunda parte, tinha não? Não, você já explicou. Expliquei? Então tá bom. Tudo certo. Vocês estão me freando, tá? Senão eu vou... Não, amiga. Tá Aí daqui a pouco eu tô falando lá de pentecostal, carismático, e lá dos dons, dos frutos. A gente vai entrar nesses assuntos, mas Eita. vamos aos poucos. Bom, por que muitas pessoas tratam o Espírito Santo como uma força e não como uma pessoa? Porque a igreja ensinou assim. Porque a igreja deixou que Satanás interferisse. Porque a gente colocou ele em terceiro lugar. Por falta de ensino bíblico. Né? Porque, de fato, ele se manifesta na Bíblia como fogo, como pomba, como vento. Só que a galera lê uma parte da Bíblia e quer sair por aí ensinando coisa que não leu, né? E aí a igreja acostumou a não ler, que um fato muito... Acho que é um apego, você se apegar a um versículo e não ler o resto. Cara, a pior coisa que você faz, você não leu nem o antes, nem o depois. Todas as heresias partiram de você pegar um texto fora de contexto. E daí você tornou aquilo um pretexto, né? Sim. Mas pra mim o fato dele ter visto assim, primeiro que é uma estratégia do diabo, foi pensado, né? Não foi, a igreja não chegou lá sem querer. Satanás conduziu a igreja para esse lugar e a nossa falta de família bíblica fez com que a gente caísse na armadilha, né? A nossa, que eu falo assim, geração, né? Igreja. E aí a gente se deixou levar por isso, pela ideia de que ele é um vento, de que ele é um fogo e ninguém se relaciona com fogo, ninguém se relaciona com vento. Como a gente não leu a Bíblia e Satanás tem tempo ele mente desde que o mundo é mundo, ele enganou a igreja bem. Mas o Senhor é misericordioso, né? Ele sempre realinha a gente. Assim como ele enganou a igreja sobre o jejum. Ele tem muitos enganos bíblicos que o Espírito Santo sempre vai, um por um, derrubando. Né? E aí nasce história clássica da Bíblia. Nasce essa geração que não conhece o Senhor, aí o Senhor tem que explicar de novo. Aí nasce outra geração que não conhece o Senhor. E aí vai indo, né? Haja paciência do Espírito Santo. Jesus do céu. Jesus. Mas eu creio que é por isso. Uma estratégia do diabo mesmo. E qual seria a principal função do Espírito Santo na vida do cristão hoje? Ai, gente, todas. Ele é maravilhoso. Nossa, maravilhoso o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Né? Porque a Bíblia fala aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como ter igreja. Pensa que assim, a igreja sem o Espírito Santo, ela seria um clube. Onde a gente vem, a gente se reúne, a gente bate um papo e vai embora. Que é o que muita igreja por aí faz. Muito. Gente, é chocante. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha. E é chocante o quanto disso tem nas igrejas. Onde eles não convidam a presença do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo é um nada. Aí é um fogo, sei lá o que assim, é na cabeça gente? dele. E aí tem uma outra coisa que eu vejo que é uma estratégia do diabo também, que é essa ideia de separar o Espírito Santo da palavra. Sabe, de assim, ou a igreja ela é muito avivada porque ela tem o Espírito Santo, ou ela é uma igreja muito firme na palavra. E Jesus fala que é em espírito e em verdade. Porque parece que o Espírito Santo, na ideia das pessoas, depois que elas finalmente entenderam que ele é uma pessoa, parece que ele é a pessoa que vai vir, vai te fazer ter um tremelique, vai te fazer chorar, um beijo, tchau. Entendeu? Só que a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que é nos lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Então, a principal função do Espírito Santo é te lembrar da Bíblia. Entendeu? É isso que ele faz. Ele te convence do pecado. Ele te lembra daquilo que Jesus ensinou. Ele te convence de novo, te lembra de novo. E a Bíblia fala que ele também é aquele que santifica.
Ele é o Consolador, é o que santifica. Não tem como andar numa vida santa sem o Espírito Santo, entendeu? Não existe igreja sem ele. Gente, eu fico pensando assim, cara, igreja é uma ideia que sem o Espírito Santo tinha tudo pra dar errado, né? Tudo. Pensa assim, Jesus juntou um monte de gente zoada, um monte de gente que tinha tudo pra se matar. Falou, agora vocês vão ficar todos juntos. Ó que beleza, que plano ótimo pra dar errado. Verdade. Nossa. Tipo, humanamente não faz sentido. Os piores elementos, como o Du fala. Os piores elementos. Aí você vê, você fala, velho, isso aqui vai dar muito ruim. E ele fala, não, peraí. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Meu Deus do céu. E aí o Espírito Santo vem. Aí sim, eles passam de clube pra igreja. Entendeu? Porque ele tem um... Não sei se é uma analogia que, assim, não foi sempre que eu vi dessa forma. Mas foi o que o Senhor foi me mostrando e eu já vi outros pastores falarem disso. Que o Espírito Santo, ele é o amigo do noivo. Na passagem das 10 virgens, é ele quem avisa. Tem um amigo do noivo que vem pra avisar que o noivo está chegando. Esse é o papel dele. Caraca. É falar, gente, o noivo está chegando. A igreja nunca ia se lembrar da volta de Jesus se o Espírito Santo não estivesse falando, ei, gente, o noivo está chegando. Ele é o amigo do noivo. É ele quem prepara a noiva, é ele quem avisa a noiva. Ele é o responsável pela igreja, ele é o líder da igreja. Entende? Essa é a função que ele tem. Ele é o pastor supremo, evangelista supremo, missionário supremo. Ele exerce todos os dons ministeriais em uma coisa só. Essa é a função do Espírito Santo. Sem ele, a igreja não ia aguentar. Velho, a gente passou por Coliseu, a gente passou por perseguição, a gente passou por tudo que você vai imaginar de ruim e a gente continuou sendo igreja. Aquela coisa que Jesus inventou, que tinha tudo para dar errado, durou 2000 anos até aqui. Sim. Só pode ser o Espírito Santo. Senão a gente ia se matar. Eu não ia aguentar, eu ia ser presa. Não. Não dá, Eu velho. acho que pouquíssimas pessoas iriam aguentar, porque de fato, se você for ver, é surreal. Não faz sentido nenhum. É ele que impede todo mundo de se matar. De fato. Com toda certeza. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você acha que é possível ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo? E como isso acontece na prática? Eu acho que precisa ser possível. Senão você não tem como virar crente de verdade. E como que isso acontece na prática? Primeiro, eu acho que é entendendo que ele é uma pessoa, né? E entendendo que, assim, ele tá aqui. E eu posso falar, Espírito Santo, vamos tomar um café comigo. Cara, o que eu descobri do Senhor é que ele tem um ótimo senso de humor. Nossa. O Espírito Santo é a cara mais bem-humorado dessa vida. Você quer fazer piada? Faz piada pra ele. Bullying saudável, faz bullying saudável com ele, entendeu? Quer zoar, zoa com ele, porque ele tem um ótimo senso de humor. Ele é o cara que sabe todas as profissões. Ele é o cara que sabe tudo, que manja do mundo inteiro. Então, eu entendi que, assim, se eu não começar a tratá-lo como pessoa, a minha mente precisa entender que ele é uma pessoa. Então, o que eu fazia no começo, e depois você vai fazendo automático, é fazer coisas, exercícios que a minha mente entenda que ele é uma pessoa. Então, eu chamava ele para um café. Eu botava a xícara, ainda faço isso às vezes, eu botava a xícara do café dele, eu levantava a cadeira e falava, ó, essa aqui é a sua cadeira, Espírito Santo, senta aqui. Eu ia fazer as coisas, vou comprar uma roupa, eu falava, e aí, Espírito Santo, ficou legal? Combinou com o meu tom de pele, Espírito Santo? Porque A gente parece meio doido, né? Eu faço isso, às vezes eu me acho meio doida, mas eu falo, não, o Espírito Santo tá aqui, ele é uma pessoa. Exato! Senão a gente. Não adianta nada a gente saber que ele é uma pessoa e continuar tratando como vento. É muito doido porque eu saio caminhar todos os dias e eu falo, Espírito Santo, você vai comigo. Só que não é só isso. Eu vou conversando com ele, então ainda bem que eu tô de fone, que as pessoas me acham menos doida, elas acham que eu tô falando com alguém que tá atrás do fone. Mas eu saio falando assim, ó, conversando com ele, olho pro lado, às vezes eu mostro alguma coisa. E cheguei a pegar coisa no meu celular e fazer, ó, Espírito Santo, você tá vendo isso daqui? Nesse nível. E eu sei que ele tá vendo. São pequenos exercícios que você tem que fazer. Senão a sua mente não vai assimilar. O seu espírito pode assimilar, mas você precisa ensinar a sua mente. Educar a sua mente a fazer isso. E aí foi fazendo isso e eu ainda estou nesse processo. Eu acho que todo crente está nesse processo. De aprender totalmente a se relacionar com ele. Eu acho que é um processo contínuo que não tem fim. Então eu estou aprendendo a andar com o Espírito Santo ainda. Mas são coisas que a gente tem que fazer. Se você não for intencional, você não vai pra frente. Não vai rolar, entendeu? Você precisa fazer com ele coisas que você faria com seu amigo. Com a sua mãe. Com pessoas que são próximas à sua.
Falar, Senhor, senta aqui, vamos assistir um filme. Tanto que, assim, foi nessa época que eu comecei a andar com o Espírito Santo, eu fui abandonando coisas, né? Abandonando coisas que eu sabia que não agregavam, que não eram boas. Só que eu ainda gostava muito de filmes de terror. Muito, muito, muito de filmes de terror. A gente sabia todos os filmes de terror. Hoje eu nem sei o que tá passando mais. Mas eu sabia tudo. E eu estava nesse processo com o Espírito Santo. E aí, nessa de falar com ele, andar com ele, um dos dias eu acordei com muita vontade de assistir filmes de terror. E eu sabia que não era bom. E aí eu sentei e eu tinha falado pra ele que eu queria levar ele em todos os lugares comigo. Mas naquele dia eu fiz a Kátia cega, entendeu? Sentei lá, botei um filme. Que, gente, que filme de baixo orçamento, péssimo roteiro, péssima produção. Nossa, ruim demais. Eu tinha muito mau gosto, gente. E aí eu sentei e eu assisti o filme inteiro. No fim do filme, acontecia um ritual satânico. E era um filme muito pesado. E aí o filme acabou. E eu aqui, ó, vidrada assistindo. A minha carne felizona que tava. O filme acabou. O trailer subiu. E na hora, era como se os meus olhos se abrissem. E eu conseguia sentir o calor dele do meu lado. Caraca. E aí eu ouvi ele falar, é isso que você me trouxe pra assistir? Nossa, fiquei com muita vergonha, cara. Eu falei, velho, eu fiz o Espírito Santo de filme de terror comigo. Que ruim que eu sou. Caraca. E aí eu entendi que eu assumi um compromisso com ele. Eu falei que ele ia estar em todos os lugares comigo. E aí, assim, eu preciso andar numa rotina digna dele. Entendeu? Eu preciso comer uma comida digna dele. Eu preciso ter uma rotina que glorifique a ele, uma rotina que Jesus teria. Eu preciso fazer tudo aquilo porque eu entendo que ele é uma pessoa. E eu preciso levar ele para ter uma rotina digna de uma filha de Deus. Então, foram essas coisas que eu fui falando, cara, acho que isso aqui não combina mais. Não é pecado, mas não combina mais com quem anda com o Espírito Santo. Sim. E é isso que é legal. O Espírito Santo não te traz um conjunto de regras, mas ele automaticamente vai te ensinando a viver conforme Jesus. Porque é um negócio que, cara, sem o Espírito Santo não dá, você não sabe fazer. Não. Sem o Espírito Santo, você vai precisar de um conjunto de regras. Por isso que o Antigo Testamento, as pessoas viviam debaixo da lei. Porque as pessoas não tinham o Espírito Santo. Quem tinha o Espírito Santo eram os reis, profetas e juízes, né? E os sacerdotes. Só que essas pessoas tinham acesso a ele. O povo não tinha acesso. Para você saber sobre Deus, ouvir uma resposta de Deus, você precisava ir até uma autoridade espiritual e consultar essa autoridade. Por isso que Jesus fala que o véu foi rasgado. Hoje a gente tem acesso a ele. Então as pessoas não tinham. Por que elas precisavam de uma lei? Porque não tinha nenhum testemunho interior para falar se pode ou não. Só tinha os profetas e as autoridades da época. Então você tinha que ter um livrinho de pode ou não pode. Com o Espírito Santo não existe um livrinho de pode ou não pode. Existe eu estou andando com ele. Eu preciso andar de forma digna. Eu preciso andar de uma forma que combine com ele. E aí, por isso que é muito tranquilo, assim, o pode ou não pode não combina. Porque não é do caráter dele, o pode ou não pode. Sim. O caráter dele é você entender quem Jesus é e se parecer com Jesus. O Espírito Santo tem uma missão principal na Terra, revelar Cristo. Quando ele revela Cristo, nós contemplamos a Cristo e a Bíblia fala que o que nós contemplamos, nós nos tornamos parecidos. Ele revela Cristo, nós contemplamos Cristo, parecemos com Cristo. E vamos tendo mais o Espírito Santo. E esse ciclo continua. Porque só ele pode revelar Jesus. Entendeu? E a próxima pergunta eu acho que já é muito linkada com isso que você já está falando, que é como saber se estamos realmente guiados pelo Espírito Santo ou só pelas nossas emoções. Porque o Espírito Santo vai testificar o que já está na Bíblia. Ai, você quer ver um negócio me deixar nervosa? É os irmãos que vêm falar coisa que o Espírito Santo falou para elas e não está na Bíblia. Ou que assim, contradiz muito o que a Bíblia falou. Assim, o Espírito Santo não vai falar algo novo. A Bíblia fala que ele vai te lembrar das coisas que Jesus te ensinou. Ele não vai falar nada novo. Entendeu? Tudo que ele vai falar é o que está na Bíblia, porque a palavra de Deus é o suficiente. Ela revela Jesus, Jesus é o suficiente. O Espírito Santo vai testificar disso. Então, o filtro da coisa, Bíblia. Tá na Bíblia? Ok. Não tá, amigo, manda embora. Não, entendeu? Ai, mas tem gente que acha que é a quarta pessoa da Trindade, que Deus te revelou um negócio novo que nunca revelou pra ninguém. Por favor, irmão. Menos, entendeu? Você não é tudo isso, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Entendeu? Então ele sempre vai falar o que já tá lá. Você vai procurar, você vai ler. Entendeu? Ele te leva, né? Pra ver exatamente.
Aí tem gente que não lê e fica chateada porque o Espírito Santo não falou nada. Irmão, Me ajuda a te ajudar, por favor. como é que ele vai te lembrar do que Jesus te ensinou se que você não leu o que Jesus te ensinou? E tá querendo pedir revelação de Deus. Por favor, né? Não aguento essas coisas, gente. Bom, o que impede muitas pessoas de desenvolverem intimidade com o Espírito Santo? O que impede, eu acho que muitos fatores impedem. Mas eu queria falar de um específico que é a falta de vontade mesmo. Não é a falta de tempo. Porque a falta de tempo é uma mentira, né? Nossa, É é a muito falta uma de desculpinha que a vontade. gente conta pra nós Nossa, mesmos, não, né? é muito feia. Ai, Muito gente, feia. é péssima. Eu acho que é a hierarquia do que você gasta a sua vida, né? Porque se você não tem tempo pra falar com Deus, então por que você tá mexendo no celular, rodando lá o TikTok, o Tem tempo pra Instagram? tudo, né? Você consegue A achar pessoa tempo. não desenvolve intimidade porque não tem interesse nele. Você precisa ser sincera com Deus. Falar, olha, eu não tenho interesse em você. E Deus não se ofende com a sua sinceridade. Ele pode se ofender com a sua mentira. De falar que você não tem tempo. Mas eu já cheguei pra Deus muitas vezes e falei, olha, Espírito Santo, hoje eu não tô afim de falar com você. Ai, eu já fiz isso. Aí Deus, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não tô nem um pouco afim de ler. Eu já falei pra ele assim, Senhor, é que eu tô meio cansada de você hoje. Não, isso eu nunca falei. Já falei. Porque eu não... Claro que o erro tava em mim. Entendeu? Porque eu não tava buscando uma nova revelação dele. E sempre tem mais dele. Entendeu? Cara, Mas ele não se ofende com sinceridade. Não, é igual esses tempos atrás, ele tava me mostrando muita coisa através da Bíblia. Ele me mostrou algo que eu não queria saber. Daí chegou no outro dia lá, peguei, coloquei as coisas devocional, daí eu olhei o que eu tinha escrito no dia anterior, eu bati o olho assim, Deus, se o Senhor for continuar, eu acho que eu vou precisar de um dia. Amanhã eu volto. Deixa eu processar. Amanhã eu volto, porque aqui, isso daqui já foi muito impactante. Amanhã eu volto e a gente conversa certo. Porque se você falar comigo hoje, é capaz de não voltar mais. Então, É muita coisa pra pra mastigar. respirar, de volta amanhã. E a Bíblia fala que é ele quem efetua o querer e o realizar. Então eu sempre fui muito franca com ele. De falar, olha, eu não estou querendo você hoje. Mas eu quero querer você. Então você pode, por favor, me fazer te querer? Entendeu? Você precisa, então, ser sincero. Eu não tenho intimidade com Deus. Chegar nele e falar, ó, não tenho porque eu sou desinteressado, entendeu? Porque eu sou uma pessoa ruim, não tem nada de bom que saia de mim, eu não estou querendo você. Mas olha, eu quero querer. Vamos aí? Entendeu? E aí, lógico, você precisa colocar disciplinas. Não adianta você falar pra Deus que você quer ter uma intimidade com ele e você não separa um tempo do seu dia. Tipo, eu quero ter intimidade, mas eu não leio a Bíblia, tá, Deus? Então, faz uma oração sincera, pede pra que ele se revele. E aí você vai se planejar. Ó, amanhã, de tal hora a tal hora eu vou ler a Bíblia, de tal hora a tal hora eu vou orar, e dia tal eu vou jejuar. É prático. O evangelho tem que ser prático. É decisão. É decisão, entendeu? Não a gente fica floreando muito, entendeu? É isso, tá? Plano de ação é esse aqui. Vamos fazer acontecer. Entendeu? É assim. E existe diferença entre conhecer o Espírito Santo e caminhar com ele? Existe diferença entre conhecer o Espírito Santo e caminhar com ele. Olha, eu acho que você pode saber quem ele é. Saber quem ele é, assim, de falar na minha igreja que ele é uma pessoa, entendeu? Mas não quer dizer que você vai andar com ele. Entendeu? Conhecer, eu acho que é uma palavra muito profunda, mas eu diria que, tipo, sei quem é fulano. Porque a galera falou do fulano pra mim, entendeu? E eu sei quem ele é. Eu não faço ideia do que ele gosta, não faço ideia do que ele pensa, das opiniões dele. Mas eu sei que ele existe, tá lá, entendeu? Então dá pra você saber quem o Espírito Santo é. Até porque na Bíblia, a Bíblia fala do Espírito Santo a todo tempo. Então não dá pra você ignorar que ele tá lá. Mas aí é diferente você conhecer ele como pessoa, saber o que ele gosta. Porque criar intimidade exige tempo, né? Você vai ter que gastar tempo com aquela pessoa, você vai ter que sentar na mesa, olhar olho no olho, falar, e aí, me fala do que você pensa, do que você sente. Eu não sei se você já experimentou fazer essa oração, mas eu falo assim, Espírito Santo, o que você está sentindo sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre tal assunto? Eu já pedi opinião. Qual que é o seu plano já nessa pedi hora? opinião, mas o que ele tava, nunca perguntei. O sentir, nunca perguntei. Mas assim, pedir opinião
Acho que todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu falo, Espírito Santo, me ajuda aqui. Ó, tem isso, isso, isso e isso. Eu tô pensando em fazer isso. O que o senhor acha? E daí eu vou vendo, eu vou buscando na palavra, né? Ele vai me guiando através da palavra. Então é muito isso do sentir. Eu acho que esse do sentir é muito perigoso. Agora, quando você junta isso de você perguntar e estar disposto, porque você tem que estar disposto e disponível através da palavra ele te ensinar, aí as coisas começam a fluir da forma correta. É. E a Bíblia fala que as coisas ocultas do coração de Deus são reveladas para aqueles que o buscam. Sim. Então, quer dizer que tem coisas ocultas no coração dele, que não são reveladas para todos. E aí a minha oração precisa ser, Deus, eu quero saber o que é essa tal coisa oculta. É, mas é difícil. Eu quero saber quais são os segredos de Jesus. A Bíblia fala que existem tesouros que estão escondidos em Cristo. É. E aí eu quero saber, gente, quais são esses tesouros que estão escondidos em Jesus. Eu não quero só um manual de como seguir minha rotina, eu quero conhecer ele. Nossa, sim. Falar, e aí, qual que é o seu plano? O que você sente quando eu faço isso? O que você sente quando a igreja age dessa forma? Quais são os tesouros do seu coração? Entendeu? Existe algo escondido. É a gente que não busca, mas existe algo escondido. E aí entra, a gente vai ser um cristão curioso. A gente fala, eita, tem um lugar que eu não fui ainda, preciso ir. Tem uma parte que eu não conheci dele, eu preciso conhecer. Tem tesouros em Jesus para serem descobertos, acessados, né? Então, tem que ser uma ânsia nossa, assim, cara, eu não me conformo, eu não aceito que tem partes dele que eu não conheço. Eu tenho que saber quais partes são essas. Sim. E só o Espírito Santo pode mostrar. Né? Inclusive, a próxima pergunta é se o Espírito Santo pode usar pessoas, situações e sentimentos para falar conosco. O Espírito Santo pode usar até o diabo, né? Nossa, sim, já ouvi uns testemunhos meio doidos, assim. Porque eu falo que o diabo é o diabo de Deus. Tem um livro sobre isso. Porque, gente, o diabo serve a Deus. Ele é revoltadinho, o problema é dele, ele continua obedecendo a Deus, entendeu? Porque, pensa assim, Jó, quando Satanás chega pra Jó, pra Deus e fala, olha Deus, ele tá assim porque você dá tudo pra ele. A conversa não começou aí. A conversa começou com Deus cutucando, porque Deus gosta de cutucar. Deus tem um sarcasmo ali, entendeu? Que Deus vira pra Satanás. O diabo tava quieto, gente. Deus que chega e fala, e aí? Tá vendo ali, ó? Jó. Tá vendo meu filho ali? Como ele se comporta? E aí, depois Satanás reage. Satanás caiu na armadilha de Deus. Muito bobão, cara. Caiu na armadilha, reagiu. Aí sim, ele cumpriu todo o plano de Deus. Só que depois, se eu não me engano, é Moisés. Será que é Moisés que fala? Não é Moisés não. Mas algum livro fala que Deus que tirou tudo de Jó. Aí você fala, peraí. Foi Deus que tirou tudo de Jó, mas foi Satanás que tirou tudo de Jó. Mas na verdade não, Satanás só estava cumprindo o plano de Deus. Porque o diabo é o diabo de Deus. Ele trabalha para Deus. Do jeitinho dele, meio duvidoso. Vai pro inferno? Vai pro inferno. Mas ele trabalha para Deus. Então todos podem ser usados pelo Espírito Santo. Aliás, Satanás tem que conviver com essa infelicidade de saber que até quando ele não quer, ele serve ao propósito divino. Sim. Irmão, Deus abençoe, viu? Mas então, sim, todos podem ser usados. Não quer dizer que isso garante sua salvação em nenhum aspecto, né? Com certeza. Você pode ser muito usado pelo Espírito Santo e ir pro inferno de tobogã. Então isso não é selo de validação para ninguém. O Espírito Santo em você é um selo. A Bíblia fala que nós somos selados para a salvação com o Espírito Santo. Ele em nós é um selo. Sim. Mas ele não precisa estar em nós para nos usar. Né? Nós recebemos ele quando aceitamos Jesus, quando nós somos salvos. E ele é esse selo de salvação em nós. Mas você pode ser usado sem estar salvo. É igual a mula. Até a mula falou. Gente. Velho, porque tem uns irmãos que fluem nos dons, mas você para pra conversar 5 minutos, você fala, Jesus. O que é isso? Irmão, fica quietinho, fica. Que em língua você fala melhor. Que em português tá triste, cara. Tem uns irmãos Meu Deus. que fluem em dons, que é uma beleza, gente. Mas fluem em dons indo direto pro inferno. Jesus fala que vai chegar pessoas na frente dele falando, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu curei pessoas. Não é garantia pra ninguém.
Então o Espírito Santo te usa. Você só não se valide disso pra nada. Pausamos aqui um pouquinho, mas já voltamos. Estamos já com o nosso coffee da Vion Café aqui. E a gente vai continuar com as próximas perguntas. Bora lá. Amiga, o silêncio também pode ser uma forma do Espírito Santo agir? Nossa, vocês estão muito profundas, cara. Eu acho que depende do que você considera como silêncio. Tipo assim, a Bíblia vai estar lá todo dia, entendeu? Sim. Não tem como ele ficar em silêncio na Bíblia. Aham. Tem como ele não te falar no seu espírito, né? Mas eu creio que talvez sejam formas do Senhor nos ensinar a estar na Bíblia. Eu acho que a galera, assim, ó, eu entendo que existe o silêncio de Deus. Ele é real. O silêncio, assim, de você não ouvir a voz audível ou o testemunho do Espírito. Tá. Claro que a Bíblia sempre vai estar lá. Eu entendo que isso existe, o silêncio de você não ouvir a voz dele na sua alma. Mas acho que a galera meio que romantiza isso às vezes, entendeu? Porque tem galera que fala assim, ai, Deus não está falando. Pode ser que ele não esteja falando, mas pode ser que você não esteja jejuando, pode ser que você não esteja sensível à voz dele. Uhum. Tem muitos fatores que envolvem tudo isso, né? Aí tem aqueles do, ai Deus, quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Gente, pelo amor de Deus. Não me faz raiva, cara. Zero base bíblica, entendeu? Não. Mas assim, pode acontecer? Pode acontecer. Mas é nessa hora que você precisa ir pra Bíblia, entendeu? Entender que provavelmente o erro, provavelmente ele não tá em silêncio, provavelmente é você, entendeu? Uhum. Ah, de 100%, 90 é você que não tá ouvindo mesmo. Pode existir um silêncio aí. Aí você tem a Bíblia. Mas no geral, ele não fica em silêncio. Não estou ouvindo? Jejum, irmão. É meio que o silêncio de Deus é uma resposta, é assim, a resposta que você tem que procurar ele. Cara, às vezes, Deus esteve em silêncio comigo. Eu entendo que teve vezes que eu não ouvi. Uhum. Raríssimas vezes era ele que não falou. E normalmente, ó, pra gente parar de achar de romantizar as coisas. Pode acontecer? Meire, aconteceu. Deus de fato estava em silêncio. Qual foi a última coisa que ele te falou? Porque se você não cumpriu aquela última coisa, ele não vai ser um bobo da corte falando um monte se você não cumpre as coisas que ele fala. De fato. Entendeu? Então, analisa. Tô jejuando? Tô em obediência com a última fala dele? Tô lendo a Bíblia? Provavelmente o erro é você. Uhum. Uhum. Muito provavelmente ele não está em silêncio apenas por estar em silêncio, né? O Espírito Santo, ele pode nos confrontar? E como lidar com isso sem endurecer o coração? Cara, o que ele mais faz comigo é me confrontar. O que ele mais faz? Nossa. Eu acho que com todo mundo. Gente, eu acho que com todo mundo. Tudo ele vem com um tapa, eu falo, gente, vai Calma. ter um dia de Aham, folga, eu toda falo, vez eu tô calma, Espírito Santo, errada. nossa. Então, porque tem gente que vem, né, e eu entendo que o Senhor trabalha de formas diferentes com cada pessoa, né? Se a gente vê uma mãe com um filho, os filhos ela nunca trata igual, cada filho precisa ser tratado de um jeito. Mas tem gente que vem, tipo, ai, o Espírito Santo, o Senhor, me falou tal coisa, e foi tão lindo. Eu falo, gente, mas comigo Deus não fala fofo assim, não. Não desmerecer, não. Eu acredito muito que Deus falou com a pessoa daquele jeito, entendeu? Mas comigo não é essas coisas, não. Uhum. Não é ai, filha, é isso que estou contigo. É tipo assim, você quer parar de ser desobediente? Pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo. Nunca é o carinho. Na maioria é uma exortação. E até as exortações dele são carinhosas, lógico. De fato. Sempre são exortações muito respeitosas, muito amorosas, elas vêm carregadas de amor. Mas a maioria são exortações. Uhum. E é uma função dele na igreja, né? Ele tá aqui pra corrigir e ensinar a igreja. Sim. O que uma mãe precisa fazer, o que o pai faz com o filho, é corrigir. Então ele tem essa missão de preparar a noiva, né? De falar, ó, noiva, a roupa tá suja, vamos tá limpando isso aí. Então, nossa, ele é ótimo. Mas ele gosta de fazer comigo é me exortar, cara. Só isso. Eu acho que, nossa, sempre. Quando vem elogio, eu fico até meio desconfiada. Eu falo, sério? Não, pode ser não. Vai, manda o mas agora. Mas, o que eu fiz de errado agora, Espírito Santo? Aí sempre que eu vou falar, ai, porque foi uma pessoa coisa. Ele fala, não, mas você... Eu falo, caramba, eu não posso um dia reclamar em paz, Espírito Santo. Deixa eu ter meu momento aqui, pra te falar que eu tô chateada com as coisas, caramba. Uhum. Mas até assim ele é fofo, cara. Ai, não consigo ficar brava com ele. Não tem como. Acho que não tem, né?
E é muito assim, é porque a gente sabe, né? Ele só confronta aquilo que a gente já sabe. Ele já mostrou pra gente, tipo assim, nossa, de novo, pensa, se a gente já perde a paciência de ter que explicar a mesma coisa 2 vezes, imagina o Nossa. Espírito Santo com a gente. Ainda bem que ele é paciente. assim, Ainda bem que ele é paciente. Ainda bem que meu ele é Deus do longânimo. céu. Ai, Deus, por que aconteceu tal coisa? Mas por que tá acontecendo? Minha querida, ele já te explicou como você deve fazer. Às vezes é por isso que ele fica em De silêncio. novo. Aham. Porque ele já te explicou. E aí ele não vai ficar falando 500 vezes a mesma Exato. coisa. Senão a gente não Exatamente. aprende nunca. E a galera tem, às vezes, uma imagem do Espírito Santo, que nem você falou da exortação, né? Ele corrige. Cara, o Espírito Santo, ele é muito amoroso, mas ele é muito correto, né? A gente tem uma imagem, às vezes, de Deus, do Novo Testamento, tipo assim, Deus antigo era um cara bravão, e do Novo, liberou geral. Só que a gente, às vezes, esquece de ler alguns textos bíblicos. Porque a Bíblia fala que quem matou Ananias e Safira foi o Espírito Santo. Uhum. Ele mata. É, Na igreja de Antioquia, eu acho, Jesus fala, nossa, eu não lembro se é Antioquia, se não me perdoar, pesquisa depois no Google aí. Mas Jesus fala, a profecia fala que aquela igreja tolerou a doutrina de Jezabel, por isso o Senhor permitiu que eles fossem feridos e morressem. Então esse papinho de que Deus é muito de boa é uma heresia, entendeu? O Espírito Santo é o cara que faz carinho, ele é o cara que faz carinho. Ele é o consolador, mas ele matou, entendeu? Que tem galera, eu já vi gente falar que no Novo Testamento Deus não mata ninguém, Deus mata. E continua matando até hoje, entendeu? Então sim, o Espírito Santo corrige, e bem corrigido, E bem corrigido. bem corrigido. agora a gente vai entrar numa parte mais técnica. Jesus, Qual a diferença entre fruto do Espírito e dons espirituais? amo. Nossa, eu vou ter que gastar todo o podcast nessa pergunta agora, cara. Essa pergunta é a pergunta. É a pergunta, gente. A Fruto. pergunta bônus do Enem. É aquilo que o Espírito Santo gera em você. O fruto, na verdade, ele é a composição do caráter de Jesus. E aí, esse fruto é o fruto de Cristo, e é esse fruto que o Espírito Santo produz em nós, né? Que tem as 9 manifestações do fruto. Mas tem gente que fala, os frutos do Espírito. É um fruto que se manifesta de 9 formas, sendo algumas delas a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, longanimidade e paciência, né? Enfim, vários 9 frutos lá. Os 9 manifestações do fruto. A gente fala que é tipo a mexerica com os gominhos dela. Uhum. E aí a gente tem os dons. Aí sim, são os dons, né? Que são os dons que o Espírito Santo libera sobre a igreja, dons do Espírito, que tem uma finalidade, que é a edificação do corpo. Uhum. É a única finalidade. Ela é usada só para isso, para edificar o corpo de Cristo, né? Mas a gente precisa, às vezes, eu sinto que a igreja ela inverte um pouquinho as coisas, sabe? O grau de importância. Gente, o fruto, ele é, com certeza, muito mais importante do que o dom. Porque é o caráter, né? É o caráter. É o que revela Cristo em você. O fruto, a Bíblia fala que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Entendeu? E aí, você já viu que tem essa ideia de assim, a gente tem que se esforçar para ser longânimo, paciente. Mas você já viu uma árvore se esforçar para dar fruto? Uhum. Porque Nossa, isso é nós muito temos. forte. Quer ver uma frase que me pega? A galera que fala assim, todo mundo fala isso. Se você orar pedindo paciência, Deus vai te dar a oportunidade de ser paciente. Mas, meu amigo, eu já não sou paciente agora. Imagina se ele me der a oportunidade, eu vou pecar. Meu Deus do céu. Não, Vai querer essa matar. frase não tem lógica teológica nenhuma. Não tem como. Porque o Senhor sabe que de mim não sai nada bom. Entendeu? Ele não vai esperar de mim uma coisa que eu não tenho para dar. Eu não sou paciente. E como que uma árvore dá frutos? Permanecendo na raiz, que é Jesus. Uhum. Uma árvore só dá fruto daquilo que ela é. Entendeu? Mary, como que eu faço então para ter paciência? Você anda com Jesus. Você anda com o Espírito Santo. Caminha com o Espírito Santo. Você vai parecer com Jesus, porque o Espírito Santo em você vai gerar fruto. A Bíblia fala que é o fruto do Espírito, não é o nosso fruto. Uhum. Então o fruto é dele. Ele faz o fruto acontecer naturalmente. O cristão não se esforça para ter domínio próprio, para ser longânimo, para ser fiel. Ele apenas se esforça para conhecer a Cristo, para que o Espírito Santo revele Cristo para ele. E quando o Espírito Santo revela Cristo para ele, o fruto vai sendo gerado naturalmente. É muito natural. Acontece fluindo assim, sem você ter que se esforçar. Você tem que se esforçar para conhecer Jesus. Não quer dizer que não tem esforço no Evangelho.
Você se esforça para conhecer Jesus e para não pecar mais. Mas o caráter, só o Espírito Santo pode formar o caráter de Jesus em você. Esse é o fruto. Aí os dons são as manifestações de poder dele, que são para que a igreja seja arrumada, edificada, para que ela possa ser fortalecida. O dom vem para exortar, para consolar e para o que mesmo? São 3 coisas que o dom faz. Exorta, consola e edifica, não é? Edifica. Dá um Google aí, é isso aí, irmão, entendeu? Dons, teste de dons hoje, com Simone. Exatamente. Mas aí tem uma questão, que a gente, Fábio Coelho fala isso. Conhece Fábio Coelho? Mas eu acho que eu já ouvi falar. Pesquisa Fábio Coelho, cara maravilhoso. Ele é um profeta maravilhoso. Tá. Mas não esses profetas falsos aí de profetada, não. Profeta de Bíblia mesmo, entendeu? Uhum. E aí ele fala uma frase assim: a igreja aprendeu a colocar quem tem dom no altar e quem tem fruto na recepção. Caraca. Não. Porque a gente não está preocupado se aquela pessoa realmente tem o caráter de Cristo. A gente está preocupado se ela tem uma boa performance. Se ela faz um louvor legal. Se ela consegue fazer uma frequência de voz que faz as pessoas se emocionarem. Entendeu? Que pesado. Se ela tem uma profecia para dar lá na frente. Aí aquele irmãozinho que você não dá nada para ele, aquela senhorinha lá, quietinha, você bota o quê? Pra ficar segurando a placa. Ah, amém, segurar a placa é um trabalho menos digno? Não é. Mas se você for fazer uma seleção de quem tá apto para estar no altar, tem muita senhorinha com a placa que tá com caráter muito mais forjado no fruto do Espírito do que as pessoas que precisam. Com certeza. Então a gente deu muita importância, a igreja deu muita importância pro dom e esqueceu do fruto do Espírito. O fruto revela uma salvação que está acontecendo ali. Dom não garante nada para ninguém. Você pode profetizar para Deus pro mundo. E você pode ir de tobogã pro inferno profetizando para Deus pro mundo. Sim. Porque é aquilo, né? O dom, ele é um presente. E Deus, ele não tira presente. Ele não vai tirar o seu dom. Mas, para que você possa exercer esse dom com excelência, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa buscar ele na intimidade. Porque senão vira performance, né? Você percebe que assim, a gente seleciona se alguém é bom na nossa concepção espiritual. Você pensa assim, pessoas que eu considero top, cristãos muito tops, assim, que são referência para mim. Normalmente, a gente associa a pessoas que fluem bem nos dons. Sim. Nunca porque a gente vê, né, assim, mais aparente. Manifesta, né? A gente é tolo, isso sim. É muito tolo. Mas essa é a história da humanidade, né? A gente sempre vai pensar em pessoas que estão curando, pessoas que estão manifestando. Por exemplo, gente, eu amo Dunamis, tá? Mas quando você vai pensar em pessoas que são referências, você pensa em Dunamis. Por quê? Porque Dunamis manifesta dom. Muito. Estão errados? Não, estão certíssimos. Certíssimo em manifestar dom. Mas você nunca pensa na Dona Neuza, da Melhor Idade, que foi cristã desde pequenininha, que ensinou os filhos o caminho do Senhor, que foi uma ótima esposa, uma ótima dona de casa, que abençoou os vizinhos dela, que levava bolo para a irmã, que depois se converteu. Você não pensa na Dona Neuza. Você pensa no Dunamis. Isso não revela nada sobre o Dunamis, nem sobre a Dona Neuza. Isso revela algo sobre você. Até as referências que a gente tem, né? Exato. A gente tem que enxergar isso, que as referências que a gente tem que nos cercar não é só aquilo que é visível em cima do palco. Porque, por exemplo, como que aquela pessoa é fora do palco? Tá ali no palco, tá revelando as coisas, tá falando profecias, mas e fora? Será que ela ainda continua sendo parecida com Cristo? A igreja brasileira precisa voltar a buscar o fruto do Espírito. Realmente. Lógico que o dom precisa, porque ele edifica. Mas a igreja precisa voltar a buscar o fruto. O fruto é a base onde a gente constrói toda a nossa identidade, toda a nossa característica. Tudo que nós somos é no fruto. A gente precisa parar de ficar ordenando gente porque a pessoa fala bem. Entendeu? Sim. Parar de ordenar gente porque a pessoa curou os outros. E começar a ordenar a gente pelo caráter de Cristo que existe nela. É tipo a história de Moisés. Moisés era uma pessoa que ele não acreditava que ele conseguia falar. Então, ele tinha os frutos, mas ele não falava bem. Então, Deus levantou uma pessoa para falar, para auxiliar ele. Mas ele fluiu porque ele se permitiu, né, querendo ou não. E ele tinha os frutos. Então, da mesma forma que acontece lá, é hoje. Para a pessoa performar não quer dizer que ela tem fruto, e para quem tem fruto não quer dizer que tem que performar. E se for para ser, Deus vai usar quem for. E no início da minha conversão eu ficava muito chateada, porque
não é do nada que você flui nos dons, né? Nossa, sim. Cara, é muito difícil, entendeu? Gente. Você... Porque, por isso que eu falo que tem que buscar, porque é uma busca mesmo, né? É pra você procurar, cavar ali pra achar. E aí eu via várias pessoas que andavam na minha volta, que eram pessoas que eu sabia que tinham um caráter super corrompido. Nossa, eu ficava muito brava com o Espírito Santo, cara. E que elas fluíam naturalmente. Tem gente que tem uma graça pra fluir, que Deus deu o dom. Uhum. E a pessoa flui, e você tá ali, ó, vendo o que a pessoa acabou de fazer, pintou e bordou lá atrás, e tá ali, ó, curando enfermo. Eu ficava muito brava, gente. Muito brava. Nossa, sempre foi assim. Tinha uma menina que ela frequentava o grupo de adolescentes comigo. Gente, ai, olha, ela tinha o espírito de Jezabel. Que a mulher, gente, a mulher orava com todo mundo. Pensa numa crente, eu amo orar. Orava com todo mundo na igreja, entendeu? E aí, eu sabia disso. Eu tava ali, ó, não, vou fazer do jeito certo, vou esperar a coisa certa, não vou ficar, vou me santificar. E a menina que tava orando com Deus, como ela orava em línguas, entendeu? Com as pessoas. Meu Deus! Ela orava em línguas, irmãos. Isso aí que você entendeu mesmo. E aí, a menina, onde ela botava a mão, os outros caíam. Nossa, mas eu ficava muito brava com Deus. Ah, meu, você tá de sacanagem comigo. Que Você palhaçada! tá zoando comigo. Que patifa Aí é eu não essa? fluí em nada, nem línguas eu tinha ainda. Não fluí em nada, eu falava, Deus, você tá me zoando, né? Eu vou sair por aí, ó, falando em línguas. Não é esse tipo de língua estranha, não, Deus. Então, mas por quê? Porque eu aprendi que isso revelava espiritualidade. A minha santidade não revelava espiritualidade. Mas ela colocar a mão nas pessoas, as pessoas caírem, na minha concepção, revelava que ela era espiritual, entendeu? Por isso eu ficava muito brava com Deus. Só que eu não sei, tá? Ela pode ter mudado, eu não sei mais onde é essa pessoa. Mas se ela continuar assim, tobogã. Independente se ela levanta paralítico, né? Sim, sim. É isso. Deus ajudou Bom. de frutos. Enfim, irmão, busque os dois, mas prioriza o fruto, tá? Vamos encaminhando para o final. Todo cristão recebe dons espirituais? E como descobrir quais são os seus? Não, todo cristão deve receber dons. A expectativa do corpo de Cristo é que você receba dons. A expectativa de Paulo é que você receba dons. Porque os dons são para edificação e nós precisamos fazer parte disso juntos, né? Cada um exerça o seu dom, Paulo fala. Então, sim, os dons são para todos. São todos que vão ter? Não, porque não são todos que vão buscar, né? Você precisa buscar o dom. E existem dons mais importantes que outros. Paulo fala disso. Busquem os melhores dons. Busquem com zelo os melhores dons. Então, existem dons que são menos úteis, talvez, não sei se é essa a palavra, e dons que são mais úteis, entendeu? Por exemplo, tem dons que precisam andar junto para que eles aconteçam, que é o dom de falar em línguas na igreja e a interpretação de línguas. Mas se você profetiza, você é a junção desses dois dons. Então, o dom de profecia é um dom melhor, porque ele meio que bate dois dons de uma vez só, entendeu? Então, existem dons melhores, só que o cristão precisa buscar os dons. Qual que é a segunda pergunta que você fez? Como descobrir quais são os seus dons? Se arriscando, vai na loucura, entendeu? Teste, irmão. Pode ser que você descubra que não era aquele dom, entendeu? Mas você vai testar. Porque a gente precisa dar oportunidade para os novos convertidos errarem. A igreja ela precisa ser um lugar seguro pra gente errar, entendeu? Por isso que a gente tem que julgar as profecias. Entendendo que a gente tem que dar oportunidade pro irmão errar a profecia. Ele vai dar uma profetada de vez em quando. E aí você vai ter que relevar o irmão que tá profetado. Por isso que a gente não pode pegar tudo quanto é profecia e levar pra vida, entendeu? Gente, já teve gente que falou que eu ia pastorear nos países mal top aí. Falei, Deus, quando o Senhor quiser, eu tô pronta, viu? Mas por enquanto o Senhor não falou comigo, então... Sim. Amém. E fora que essa questão de profecia e tudo mais, geralmente ela vem para testificar algo interno, né? Algo que o Espírito Santo já vem falando com você internamente. Então, por isso que a gente nem sempre pode levar para a vida. Porque às vezes a pessoa fala aquilo pela primeira vez e aí você fica, meu Deus, mas o Espírito Santo está falando dentro de você em relação a isso? Isso é um negócio legal de falar mesmo, porque assim, tem gente que nunca ouviu nada disso do Senhor, e daí vem alguém na igreja e o irmão estava aprendendo a usar os dons normal, e aí veio o irmão que está aprendendo
e falou que você vai pra África. Uhum. Aí Deus nunca te falou nada sobre a África. Mas nesse dia se levantou a missionária do Senhor que vai pra África, entendeu? Que não faz nada na igreja dela, mas pra África vai. Uhum. E aí ela toma como profecia como verdade. Só que não pode ser assim, a gente tem que filtrar. Deus não tá falando com você sobre isso? Cara, guarda. Não precisa descartar, guarda na gavetinha. Ora em relação a isso. Deixa ali, o Senhor vai testificar com você. Uhum. Porque uma coisa é verdade. Se o Senhor está precisando confirmar com as pessoas, talvez você não esteja ouvindo bem. Eu acho que também a gente tem que aprender a filtrar as coisas e saber a hora de falar amém. Porque eu vejo isso muito, assim, muito a olhos nus. As pessoas falando amém pra coisas que, Pra tipo, tudo. não. É o que você postou hoje no story. Que às vezes as pessoas falam umas frases, mas tá na Bíblia? Isso que você tá falando tá na Bíblia, tá A galera de acordo. não se questiona, né? Tudo que é falado, as pessoas ficam tipo, olha que legal. E a Porque fala espiritual, As frases aí de fica efeito das bonito. redes sociais. Gente, é um perigo. Gente. Nossa, é um perigo. Ai, amém, ai, amém, ai, amém, ai, amém. Gente, pelo amor de Deus, calma, respira. Vê se é de Deus, vê se tá na Bíblia. Eu já vi frase, tipo assim, falando assim, e daí, tipo, com o versículo. Eu fui ver o versículo, não era o que tava falando, tinha uma palavra diferente, falou, Tava na Bíblia da. que Bíblia é essa que de eu tô conhecendo? outros irmãos aí. Sim, Não a é gente tem que nova tomar Bíblia, cuidado com aquilo que a gente acessa. Tipo, tá, beleza, viu lá? Ai, que bonito. Leve na Bíblia se tá. Se não tiver, descarta. E sabe que eu tive uma crise com o Espírito Santo? Ai, Ai, tive calma muitas aí. crises. O famoso assinado Satanás, né? Assinado. Assinado Ai, Satanás. nada errado, você te faz feliz. Assinado Satanás. Você gosta de calor, irmão? Porque o lugar pra onde você Vai ser bem quente. É um passeio de Espero que você seja bem misterioso. feliz lá, viu? O passeio de tobogã Mas eu tive misterioso, essa crise né, com o amiga? Espírito Santo, porque assim, eu sempre gostei muito dos dons. E eu estou aprendendo a fluir neles. Eu ainda estou no meu processo de aprender. Mas eu sempre gostei muito do dom de profecia. E eu vim de uma igreja, as pessoas eram um dom muito ativo, as pessoas profetizavam muito. Davam profetadas também? Muito também. Entendeu? Mas profetizavam muito. E, cara, foi o que acertou comigo, tá? Não é com todo mundo, mas foi comigo. Ninguém nunca profetizava pra mim. Só foram profetizar na minha vida com 20 anos. Caraca. E aí, gente, mas e era muito louco, porque eu chegava nos acampamentos da vida, Nossa, e lá é muito mesmo. vinha uns pregador lá de não sei aonde, gente de Deus mesmo, sabe? Que você via que era de Deus. Profetizava pra todo mundo, menos pra mim. Teve uma vez que tinha uma menina do meu lado que, gente, a menina, nossa, tentava e bordava também. Era melhor que ela falasse em línguas, viu? Meu Deus. E aí veio, botou a mão na cabeça dela e profetizou um monte de coisa, do chamado dela, e papapá, e papapá. E falou um monte de menina, caiu. E toda vez, é assim, 1000 caíram ao teu lado, 10.000 ao teu jeito, tu não tinha atingido. Porque todo mundo caía com profecia. Eu ficava aqui, ó. Quando o Senhor quiser, viu? Tô aqui, Eu tô tá? aqui, tá? E aí, eu comecei a questionar Deus disso. Eu falava, Deus, e aí? Todo mundo tem chamado legal. Todo mundo é hypado, mas eu não sou não, né? E ficou muito tempo isso, porque toda vez, e começou a virar um ídolo pra mim. Porque toda vez que eu ia numa conferência, num culto, em algo diferente, a minha expectativa não era ver Jesus, ou que ele fosse revelado, ou dar a minha adoração a ele. A minha expectativa era, será que hoje vão profetizar pra mim? E aí eu fiquei muito tempo nisso. Nossa, eu perdi tanto tempo com essa ladainha. E aí eu lembro que um dia o Espírito Santo falou assim pra mim, Meire, sabe por que eu não preciso... Porque tinha gente na igreja que todo culto a pessoa recebia profecia. E aí o Espírito Santo falou assim, Meire, sabe por que eu não tenho que te dar profecia sempre? Eu falei, Espírito Santo, por quê? Aí ele falou, porque você ouve quando eu falo pessoalmente. Eita! Caraca. Gostei disso! Tô mais em paz agora. E aí eu entendi que, lógico, vai ter momentos onde o Senhor vai profetizar para que isso testifique no coração. Mas tem uma galera que recebe toda semana, porque pensa, gente, se o Espírito Santo tem que te falar toda semana através de alguém, irmão, você me desculpa, você não tá orando? Você não tá jejuando? Vamos criar vergonha na cara, entendeu? Porque é a mesma coisa sempre. Aí que eu entendi, eu falei, Deus, eu amo ouvir você diretamente. Sim. Quando alguém quiser falar, fale, mas quando a pessoa falar, eu já vou saber porque o Senhor já me falou. E depois disso que eu sosseguei, falei, Deus,
A gente anda assim, ó, tá tudo certo. Uhum. Aí depois, quando eu sosseguei, que alguém veio profetizar pra mim. E eram coisas que o Senhor já tinha me falado há muito tempo. E eu entendi. Falei, Deus, eu não quero ouvir da boca das pessoas que eu não ouvi da sua boca primeiro. Eu ando com você e eu não aceito que os outros me contem. Você me conta primeiro. Porque a gente anda junto, entendeu? Da sua boca primeiro. Os outros só pra me certificar, entendeu? Mas eu ouço do Senhor. Enfim, a gente foi pra parte da profecia, sendo que nem era a pergunta, né? Mas isso é muito legal. A gente não depender do dom. Eu acho que a próxima pergunta tá linkada muito com isso. O Espírito Santo age só dentro da igreja ou também no dia a dia? Dentro da igreja você fala 4 paredes. Isso. Sim. Não comunidade. Uhum. Tá. Acho que Porque o que a gente precisa entender também é que assim, o Espírito Santo, ele é dado à igreja, né? Sim. Quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe junto. Sim. Não vai ter mais Espírito Santo na Terra. Porque eu já vi pregadores falar que todo mundo tinha Espírito Santo. E você não tem Espírito Santo porque você aceitou Jesus, né? Você só tem o Espírito Santo quando você aceita Jesus, quando ele se torna o seu Senhor e você vira filha e você tem o Espírito Santo, que é o selo dessa salvação, né? Mas, sim, o Espírito Santo atua fora, toda hora o Espírito Santo tá atuando. Na verdade, ele atua até assim, mesmo que não seja em você, ele atua fora, movendo as coisas, né? Ele usa, todos podem servir ao propósito do Senhor, ele pode usar, então, até a mula, né? Não, mas isso que você falou que o Espírito Santo tem um senso de humor, esses dias eu fui dessa de querer brincar com o Espírito Santo. Eu tava andando e eu vendo assim o vento se mover e eu falei assim, Espírito Santo, na hora que eu passar naquela árvore, você vai acenar pra mim com uma folha. Ele acenou. Então, assim, realmente, eu acho que essa pergunta é muito assim. Ele age fazendo as coisas, age, mas até quando a gente quer conversar e fazer uma brincadeirinha assim, ele também age. Ele é ótimo das brincadeiras. Eu falo que ele é o melhor designer que tem. Que se uma arte ficou feia, foi eu que fiz. Se ficou bonita, foi o Espírito Santo que fez. De fato. Porque às vezes tem uma tarde que eu tô fazendo e eu falo, gente, que feio que isso aqui tá. E aí eu falo, Espírito Santo, e aí? O que eu faço? Tá muito feio. E aí ele vem com a voz dele, porque ele é uma pessoa, ele tem uma voz. Sim. E fala, Meire, muda o tom, vai. Esse tom não ficou legal. E eu ajusto o tom. Ele fala, Meire, ó, fonte tal. Coloca desse jeito. E ela falou, caraca, o Espírito Santo é um ótimo designer. Ele arrasa na profissão, em tudo. Ele é um amigo pra vida. Não só pra religião. Ele é um amigo pra você caminhar junto todo dia, pra você cozinhar junto. Que eu não sei cozinhar bem. Eu preciso do Espírito Santo pra cozinhar. Tadinho Dudu. Eu aqui, Já comeu? Não, se o Espírito Santo me ajudar, eu faço uma comida legal. Tudo certo. Como manter a sensibilidade espiritual em meio a tanta distração? Boa. Dá uma dica aí pra nós. Eu posso usar a dica que a gente já tá falando? Que é o jejum. Uhum. Gente, eu tô falando de jejum aqui, né? Jejum. Jejum com cafezinho. Jejum não é tirar um tipo de refeição. Jejum é ficar sem comer. Se o irmão vier me falar que ficou de jejum de chocolate, a gente vai ter um problema aqui. Entendeu? Jejum de redes sociais, não vale? Imagina essa amiga, pelo amor de Deus. Pega a visão comigo. Você foi no médico, aí ele falou, não, beleza, você vai fazer um exame de sangue, fique de jejum 12 horas antes. Aí você chega lá no médico, fala, não, eu fiquei de jejum sim, tô 12 horas sem Instagram, pega aí a veia. Não faz sentido nenhum. A palavra jejum é uma palavra jejum. Se você usar ela para o termo bíblico ou para o mundo lá fora, jejum é uma palavra, gente. Você não pode dar o significado que você quer, entendeu? Sim. Jejum é ficar sem comer. Você chega pro seu médico e fala, tô de jejum, tô há 1 ano sem chocolate. Isso não é jejum. Meu amigo, isso é um propósito, faz mesmo, tem que fazer. A Bíblia incentiva a fazer votos com o Senhor. Agora, você não vai me falar que isso aí é jejum? Sim. Entendeu? Mas eu creio que para ouvir o Espírito Santo, o que o Senhor tem levantado na nossa geração é o jejum. Tem muitas formas, né? Sim. A Bíblia, a oração, a comunhão, porque a comunhão é uma forma como o Senhor se revela também, né? A gente está em comunhão e a gente revelar as porções que cada um tem de Jesus, e isso vai revelando o caráter dele para nós. Mas eu creio que assim, o que o Senhor tem nos movido como geração é para falar de jejum. Nossa. Nós precisamos jejuar para ouvir a voz dele. Não tem como. Não. Porque são muitas coisas que o mundo oferece. O mundo disputa pela nossa fome.
Com certeza. E aí, cara, o jejum é difícil porque ele revela coisas sobre você que você não quer ser revelado, entendeu? Muito. Cara, eu descubro versões muito ruins da Mary quando eu jejuo. Nossa. Gente, eu sou insuportável. Tem um dia que eu tava jejuando, acho que tava no segundo dia, era o segundo ainda, gente. Que me deu muita vontade de comer doce. E uns dias antes, eu tava no meu quarto com o Senhor e eu falei assim, Deus, eu te amo mais que tudo. Ai, as coisas perigosas pra falar pra Deus, né? As coisas Eu perigosas. te amo mais que tudo. Não tem nada que eu queira mais que você. E aí o Senhor falou, faz um jejum então. E aí no segundo dia de jejum, me deu muita vontade de comer doce. Muita, muita, muita. Mas era uma vontade que vinha assim da minha alma, entendeu? Me consumia. E naquela hora eu não consegui, tipo, socializar. Eu não tava conseguindo interagir com as pessoas. Eu não tava conseguindo ter meu devocional. E aí eu lembro que eu sentei assim no mesmo lugar onde eu fiz aquela primeira oração e eu falei, Espírito Santo, eu acho que eu não te amo tanto quanto eu pensei que eu amava. Eu acho que você não é o que eu mais desejo. Hoje o que eu mais desejo é doce. Mas eu quero desejar você mais do que eu desejo doce. Me ajuda a fazer isso. Muito bom. Só que jejuando eu percebi que, velho, eu não tenho tanta fome dele. Eu preciso ter mais fome dele. E aí o jejum me mostra isso. Entendeu? Ele te expõe pra você mesmo, é humilhante, entendeu? Tanto que a Bíblia associa me humilhar com jejum. Tem momentos onde Davi fala, me humilhei com jejuns. Porque o jejum te humilha, entendeu? É verdade. Ele te machuca, ele te leva ao seu limite. E é isso que o Senhor precisa de você. Pra se revelar, entendeu? Amém. Agora a gente vai praticamente finalizar. Estamos entrando na última pergunta. E a pergunta é possível entristecer o Espírito Santo? E o que isso significa? Paulo fala que é possível entristecer o Espírito Santo. E aí agora, o que isso significa? Paulo, ele não dá, pelo menos naquele versículo, Filipenses, se eu não me engano, abertura para dizer o que entristece o Espírito Santo. O que ele fala é que nós não devemos entristecê-lo, entendeu? Filipenses não, Filipenses fala sobre apagar o Espírito. É outro livro que fala sobre entristecê-lo. Mas aí a gente precisa puxar o contexto. Peraí que a gente vai puxar agora esse contexto, ó. Paulo tá falando em Efésios 4, é assim, ó. Vou pegar o versículo anterior pra gente conseguir ter uma base pra isso. O que furtava, não furte mais. Mas antes trabalhe, fazendo algo útil com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. O que Paulo está falando é das obras da carne. Entendeu? O que entristece o Espírito Santo são as obras da carne. O que alegra ele é o fruto dele, e o que entristece o Espírito Santo é a obra da carne. É tudo que vem contra o fruto do Espírito, né? No caso. E como que você mata a carne? Jejuando. Entendeu? Ai, mas e isso testifica também o fato de que, assim, tem gente que fala que ele é um vento. Dá pra entristecer o vento, gente? Como é que você entristece o fogo, entendeu? Como é que você entristece uma pomba branca? É que ele não é o vento, ele está no vento. Eu acho que é muito... Ele se manifesta dessas formas. Eu acho que a gente se apega muito a imagens porque a gente não consegue enxergá-lo. Mas ele está o tempo todo do nosso lado. Sim. E se é possível entristecê-lo, é possível alegrá-lo, né? Com certeza. E nossa motivação tem que ser essa. Falar, Senhor, eu quero te alegrar. E é o que Deus, o que o Pai fala para Jesus quando ele batiza e quando o Espírito Santo desce sobre Jesus. Ele fala, esse é meu filho amado. Dependendo da versão, ele vai dizer, esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Eu falo, gente, eu quero ouvir isso de Deus. Eu quero ver o Espírito Santo descer e ele falar, essa é a Meire, a minha filha que me dá muita alegria. Cara, zerei a vida. Se um dia você ser ordenada pastora, não sei. Se eu vou ser enviada pra África, não sei. Sei que eu quero ouvir dele. Essa é minha filha amada, que me dá muita alegria. Enquanto o Espírito Santo desce. Cara, tem forma melhor de zerar a vida do que essa, gente? Com certeza. É isso, entendeu? Maravilhoso o Espírito Santo. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje sobre o Espírito Santo, nosso melhor amigo. E agora a Meire vai finalizar com uma frase especial para nós. Jesus do céu, tá. Pode crer? Pode crer. Pode crer que o Espírito Santo vai preparar a noiva pro dia da volta de Jesus. E se você faz parte disso ou não, a escolha é sua. Amém! Nossa, Ué? maravilhosa! Muito bom, amiga.
Peguei na hora, hein, Espírito Santo? Peguei na hora, hein? E esperamos, Fresquinha do céu. e esperamos você de volta com o Du aqui, hein? Aguardo convites, tá? Aguardo convite. Duzão, você vai estar aqui na próxima. Com certeza.